E aí, pessoal do ensino médio, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Roma Antiga. Bom, acompanhe agora um breve resumo sobre este império que foi o maior que o mundo já viu. Bom, a Antiguidade Clássica, que é o período em que nós inserimos Roma, ela se refere a um período da história da Europa que ocorre aproximadamente do século 8 a.C., quando surge a poesia grega de Homero, até a queda do Império Romano do Ocidente, no século 5 depois de Cristo, mais precisamente no ano de 476. O que diferencia esta época de outras anteriores ou posteriores são os fatores culturais das civilizações mais marcantes da história, Roma e a Grécia. Roma foi o último grande império do mundo antigo, com exércitos poderosos, dominou terras que antes então pertenciam aos gregos, aos egípcios, aos mesopotâmicos, aos persas e a diversos outros povos. Com quase 1 milhão de habitantes, Roma transformou-se na maior cidade da antiguidade. Para lá se dirigiam então pessoas de todos os lugares do mundo, dos lugares mais distantes, levando também consigo as suas culturas. É daí que vem a famosa frase que todos os caminhos levam a Roma. O poder do império constituído pelos romanos era tão grande que acabou se tornando uma referência para todo o mundo ocidental, mesmo séculos depois de ter chegado ao seu fim. Roma, a atual capital da Itália, é o centro de onde emergiu um dos mais extensos impérios, geograficamente falando, já constituídos durante a Antiguidade. Fixada então ali na porção central da Península Itálica, esta cidade foi criada no século 8 a.C. e contou com diferentes influências culturais e étnicas. Antes de falarmos sobre a criação da civilização romana, devemos agora assinalar os diversos povos que contribuíram para a sua origem. Entre eles, nós podemos destacar os etruscos, os úmbrios, os latinos, sabinos, os samnitas e os gregos. Antes da criação da cidade de Roma, os etruscos se destacavam ali como uma das principais civilizações da porção central da Península Itálica. Os territórios etruscos alcançavam porções do Lácio e da Campanha. Cerca de 12 centros urbanos eram ali distribuídos e estabelecendo uma economia bastante organizada e estruturada, em razão ali das intensas atividades comerciais. Esse desenvolvimento se deu também em virtude das boas relações firmadas com os fenícios, os grandes mercadores do Mediterrâneo fixados na porção norte do continente africano. A criação de Roma é conhecidamente marcada pela lenda envolvendo os irmãos Rômulo e Remo. Segundo a história descrita na obra Eneida do poeta Virgílio, o povo romano é descendente do herói troiano Enéas. Sua fuga para a Península Itálica se deu então em função da destruição da cidade de Troia, invadida pelos gregos ali por volta de 1400 a.C. Após a sua chegada, ele criou uma nova cidade chamada Lavínio. Tempos depois, seu filho Ascânio criou um reino de Alba Longa. Neste reino ocorreu então o enlace entre deus Marte e a princesa Réia Sílvia, filha do rei Numitor. O envolvimento da princesa com a divindade deu origem então aos gêmeos Rômulo e Remo, que deveriam ter o direito de reinar sobre Alba Longa. No entanto, o ambicioso Amúlio arquitetou um plano para tomar o governo e, por isso, decidiu lançar as duas crianças às margens do rio Tibre. Rômulo e Remo sobreviveram graças aos cuidados de uma loba, que os amamentou e os entregou à proteção de uma família camponesa. Quando chegaram então à idade adulta, os irmãos retornaram para Alba Longa e destituíram Amúlio. Logo em seguida decidiram criar a cidade de Roma. Rômulo, que tinha o favor dos deuses, traçou o local onde seriam feitas as primeiras obras da cidade. Inconformado com a decisão do irmão, Remo saltou sobre a marca feita por Rômulo. Em resposta, Rômulo acabou assassinando Remo, tornando-se o primeiro monarca da história de Roma. Bom, essa explicação mítica, ela é contraposta às pesquisas históricas, obviamente, e arqueológicas, que apontam uma hipótese menos heróica sobre as origens de Roma.
Segundo alguns especialistas, a fundação de Roma ocorreu a partir da construção de uma fortificação criada pelos latinos e sabinos. Esses dois povos tomaram tal iniciativa, pois residiam então próximos uns dos outros, eles acabavam por aguentar, por resistir às incursões militares feitas pelos etruscos. No entanto, os mesmos etruscos vieram a dominar a região no século VII a.C. A partir da fixação destes povos, compreende-se historicamente o início da civilização romana. Em seus cerca de 12 séculos de existência, sim, 12 séculos, a civilização romana passou de uma monarquia para uma república clássica e, em seguida, para um império cada vez mais autocrático. Sendo assim, vamos começar a falar então da primeira fase da história romana, a chamada monarquia. O estudo da monarquia romana conta com um conjunto de fontes históricas bastante limitadas. A grande maioria das informações obtidas desse período é extraída da interpretação de algumas lendas que fazem referência aos 7 reinados instituídos nessa época. Embora a fundação de Roma seja uma história de natureza meio mítica, essas lendas apontam Rômulo como sendo o primeiro de fato monarca da cidade. Segundo a lenda do rapto das Sabinas, uma das primeiras preocupações de Rômulo era empreender formas para que a cidade fosse povoada. Com isso, passou então a atrair fugitivos e pastores de diferentes regiões com a garantia de que concederia uma esposa a cada um desses novos habitantes. Para cumprir a sua palavra, ele organizou um banquete para distrair os habitantes da tribo dos Sabinos. Nesse meio tempo, ele raptou as suas mulheres para torná-las então esposas dos romanos. Essa lenda assinala o processo de fusão entre romanos e sabinos, que se alternariam na ocupação do trono real. De fato, segundo o rei de Roma, Numa Pompílio, ele é de origem sabina e foi responsável pela organização dos cultos religiosos da cidade. Outras lendas explicam como os limites da cidade romana se estenderam então com a conquista das novas regiões. Túlio Hostílio, então, o terceiro rei, teria dominado a cidade de Alba Longa. Ancumárico, sucessor no trono, foi quem construiu o porto de Óstia e a ponte famosa de Sublícia. No século VII a.C., a cidade de Roma passou a ser governada por reis de origem etrusca. O primeiro deles, Tarquínio, o Antigo, ele foi responsável pela construção de importantes obras públicas. Sérvio Túlio, seu sucessor, preocupou-se em proteger a cidade com a construção de uma muralha. Além disso, dividiu a população em 4 grandes tribos urbanas e promoveu a distinção social do povo romano com base em suas riquezas. A economia do período monárquico era agropastoril. Os patrícios compunham a elite romana, representando então os proprietários de terra. Costumavam se reunir em torno da liderança de um mesmo chefe militar e cultuavam antepassados em comum. Os encontros religiosos eram normalmente realizados nas cúrias. Os parentes mais nobres dos patrícios, os clientes, eles não possuíam terras e viviam sob a proteção dos patrícios. Todo aquele que não pertencesse à família de algum patrício era considerado plebeu. No governo de Tarquínio, o Soberbo, foram criados os sistemas de esgoto da cidade de Roma, chamados de cloaca máxima. E, além disso, um templo de adoração então ao deus Júpiter. Tarquínio foi deposto após seu filho, Sexto Tarquínio, violentar Lucrécia, filha de um importante membro da classe patrícia. Este incidente parece ter sido usado como desculpa para a deposição de Tarquínio. Segundo relatos, o rei etrusco desagradava a elite econômica romana ao conceder benefícios às camadas mais pobres da população. Com a queda do rei etrusco, o Conselho dos Anciãos, órgão de representação política dos patrícios, inaugurou então um regime republicano em Roma. Essa transformação só foi possível graças à crise vivida no interior do Império Etrusco. Após as derrotas militares sofridas contra os gregos e os gauleses, a instituição da República marcou então a hegemonia dos patrícios nos quadros políticos e econômicos do antigo povo romano. A instituição da República seguiu então para um governo
diferente, um tipo de governo marcado pela criação de vários cargos políticos e controlado pela elite proprietária de terras romana. Para além dessa simples definição, nós notamos então que o período republicano foi de suma importância no desenvolvimento de conflitos sociais, conquistas de territórios e o surgimento de outros personagens políticos. Em sua organização, nós percebemos que a República Romana tinha uma estrutura muito peculiar, por ter características de ordem democrática, aristocrática e monárquica em sua distribuição de poderes. O aspecto democrático pode ser visto como a organização das assembleias em que se escolhiam os ocupantes dos cargos públicos e se votavam as leis. A natureza aristocrática, por sua vez, se revelava nos amplos poderes da elite patrícia que controlava o Senado. Já os monarquistas se viam relativamente preservada com o relevante papel dos magistrados. A presença da elite patrícia nos mais importantes cargos e decisões políticas romanas acabou então promovendo uma situação de disputa entre eles e a classe plebeia. Encarregados de exercer atividades econômicas e militares, os plebeus organizaram várias revoltas em prol de uma inserção política por meio desses levantes. Eles conseguiram a formulação de novas leis e também a implantação progressiva de um novo sistema de poder. Desse modo, o cenário político romano ganhou contornos ainda mais complexos. Bom, neste momento, cabe ressaltar as revoltas plebeias ditas anteriormente. Ao longo do desenvolvimento da República, nós percebemos que as estruturas políticas formadas em Roma estabeleciam um sério desequilíbrio político entre patrícios e plebeus. Os primeiros ocupavam os mais importantes cargos públicos e tinham o poder decisório central na aprovação de grande parte das leis. Já os plebeus, mesmo aqueles que se enriqueciam com o comércio ou formavam então ali, compunham as fileiras do exército, eles experimentavam uma participação na vida política romana bem menos expressiva. No começo do século V a.C., essa situação de desigualdade motivou vários plebeus a se organizarem. A primeira das várias revoltas em que esse grupo da sociedade romana reivindicava os seus direitos políticos. Nessa primeira ação, os plebeus, então, eles se dirigiram até o Monte Aventino e ameaçaram não mais garantir a proteção militar da cidade. Por meio dessa manifestação, conseguiram estipular a criação da magistratura de tribuno da plebe, que poderia, então, vetar leis, vetar e não votar, que fique bem claro, e vetar também algumas decisões que fossem contra o interesse dos plebeus. Não se limitando a essa única revolta, nós percebemos que os direitos políticos plebeus foram se ampliando cada vez mais que o novo levante então era organizado. Por volta de 450 a.C., eles vão conquistar uma importante reforma jurídica, pela qual as leis romanas seriam pela primeira vez registradas com o uso da escrita. Dessa forma, foi criada então a Lei das 12 Tábuas, que consistia então na espécie de primeira constituição, a primeira compilação de leis escritas, responsável então pelos fundamentos essenciais do chamado direito romano. Na medida em que uma parte dos plebeus se enriquecia, nós percebemos que esses mesmos plebeus passaram a ter uma importância política e econômica cada vez mais central na vida romana. Deste modo, várias famílias patrícias tinham interesses em reforçar os laços com os plebeus enriquecidos através do quê? Casamento. Bom, diante disso, uma nova revolta ocorrida em 455 a.C. legalizou o casamento entre plebeus e patrícios. Por meio dessa junção, a aristocracia romana ganhou um novo segmento com o estabelecimento dessa classe chamada de nobilita. No século IV a.C., uma nova contenda, briga política, concedeu então aos plebeus o direito de concorrerem ao cargo de cônsul pela aprovação da lei Licínia. Por meio dessa nova lei, os dois cônsules eleitos para Roma deveriam pertencer a classes diferentes, sendo um plebeu e o outro patrício. Décadas mais tarde, os plebeus conseguiriam, então, abolir a escravidão por dívidas, com uma nova rebelião que conquistou a aprovação da lei Poetélia Papíria.
Com a ocorrência de todas essas transformações, nós podemos ter uma evidente prova de que os direitos políticos dos plebeus se alargavam assim, com muita velocidade, com muita rapidez ao longo do tempo. As diferenças que antes revelavam então Roma um cenário político aristocrático acabaram então se equilibrando e, de certo modo, se aproximando a uma situação um pouco mais democrática. Gradativamente, essa equiparação foi decisiva para que a unidade política romana alcançasse uma das maiores conquistas, a conquista de novas terras por meio de um exército bem organizado. Na medida em que essas transformações ocorriam, o governo romano ampliava suas fronteiras por meio de uma política de natureza militarista. A formação de uma hierarquia bem organizada e o emprego de armas eficientes transformaram o exército romano em uma máquina de conquista daquele tempo. Com o passar do tempo, Roma se enriqueceu com a conquista de novas terras, a expansão de suas atividades comerciais e o extensivo emprego da força de trabalho dos escravos. Outro ponto relevante a ser citado no período monárquico é a questão envolvendo os chamados irmãos Gracos. Os irmãos Gracos, eles são conhecidos reformadores romanos que tentaram realizar a reforma agrária, a distribuição de terras, e outros tipos, além, claro, dessa reforma, outros tipos de reformas também em benefício dos mais pobres. Ambos, chamados Tibério e Caio Graco, eles foram eleitos tribunos da plebe e acabaram sendo vítimas dos senadores insatisfeitos com as medidas defendidas por eles. A tensão em torno da terra e dos direitos dos possuídos ali, ou despossuídos, era um assunto importante na República Romana e que exaltava bastante os ânimos. Existe um debate entre os historiadores a respeito das intenções dos irmãos Graco, que defendem então essas reformas. A tensão suscitada pelos dois foi uma de muitas turbulências que atingiram Roma nos últimos anos da sua república. Os irmãos Graco estavam inseridos no século II a.C. Neste momento, Roma vivia uma república e era a grande potência do mar Mediterrâneo, chamado então pelos romanos de Mare Nostrum, ou traduzindo Mar Nosso. O poder romano naquele momento também estava no seu auge, no seu ápice, uma vez que os romanos tinham acabado de derrotar os cartagineses durante as chamadas Guerras Púnicas. A vitória militar, além de prestígio, trazia também riquezas e novas terras para serem conquistadas pelos vencedores. Isso, no entanto, não significava que os mais pobres teriam acesso a essas novas terras, pois a desigualdade social existente em Roma fazia com que, mesmo com a expansão territorial, o acesso dos pobres a elas fosse cada vez menor. Naquele contexto, a destruição causada pelas feridas ou pelas referidas situações de guerra, as tropas cartaginesas chegaram então a invadir o território romano, para você ter uma ideia, além do envio sistemático de camponeses para o combate, tinham contribuído para o empobrecimento dos camponeses. No segundo caso, isso acontecia porque as famílias camponesas arcavam com os custos da guerra. A guerra e as conquistas militares eram importantes para o império, mas não eram necessariamente convertidas em benefícios aos mais pobres. Isso porque os camponeses eram obrigados a arcar com todas as suas despesas durante a guerra. Seus equipamentos militares, equipamentos de sobrevivência, equipamentos diários, alimento e etc. O que era particularmente difícil porque os custos dos equipamentos eram muito altos. Além disso, essas famílias tinham que lidar com a perca de mão de obra. Esse empobrecimento contribuiu para aumentar a concentração de terras em Roma, uma vez que os camponeses pobres acabavam indo à falência e eram forçados a vender as suas terras para os camponeses mais ricos. Os empobrecidos mudavam-se então para as cidades e engrossavam as fileiras dos ditos proletários, os despossuídos em Roma. Algumas coisas haviam então melhorado na República, mas ainda existia muito a avançar. A dicotomia existente entre ricos e pobres criava uma grande inquietação em Roma e a questão do acesso à terra permaneceu como foco dela durante muito tempo. Essa tensão era mais perceptível em certos momentos e alguns desses ocorreram por meio da ação dos dois irmãos citados anteriormente, os irmãos Graco. Tibério Graco e Caio Graco foram os irmãos que procuraram, então, realizar as reformas sociais em Roma de forma a promover uma melhor distribuição de recursos.
A tensão causada pela atuação de ambos foi gigantesca, conforme nós vamos ver a seguir. Em 133 a.C., Tibério Graco foi eleito tribuno na plebe, um importante cargo político que tinha surgido em Roma. Em 494, claro. O tribuno da plebe foi uma das conquistas dos plebeus romanos durante a República Romana, e esse cargo atuava para criar leis, legislar em defesa dos plebeus e impedir que os senadores e magistrados tomassem medidas que prejudicassem o povo. Quando foi eleito, Tibério Graco passou a atuar para promover uma reforma agrária. A sua ideia era tomar terras de quem as possuísse em excesso e distribuí-las para aqueles que não as possuíam. A historiadora Mary Bird, ela afirma que Tibério pode ter sido convencido da necessidade de realizar essa reforma durante uma viagem que o fez passar pelo norte da Península Itálica. Isso porque, na visão de Tibério, os camponeses lutavam nas guerras para o seu próprio desalojamento, pois empobrecidos, quando voltavam, não tinham mais condições de permanecer nas suas terras. Não longe disso, existem algumas controvérsias sobre as intenções de Tibério. Eram, de fato, diferentes. Há algumas teorias que apontam que Tibério pode ter promovido a reforma por vingança ou apenas como modo de promover-se publicamente. O primeiro caso relaciona-se com uma possível proposta de paz trazida por ele, que foi rejeitada pelo Senado. Essa proposta tinha relação com um conflito que aconteceria na Espanha. Humilhado por ter o seu tratado rejeitado, Tibério pode então ter tentado vingar-se, defendendo uma medida que prejudicaria diretamente os senadores. Independente das suas motivações, uma proposta de reforma agrária foi apresentada por ele em 133 a.C., logo depois dele ser eleito. Ela consistia em eliminar as propriedades rurais ao tamanho máximo de 500 iugera ou iugera, correspondente a 120 hectares. As que excedessem aos 500 seriam então desapropriadas por Roma e distribuídas para famílias de camponeses pobres em lotes de, no máximo, 30 iugeras, ou seja, algo em torno de 7 hectares. Essa ideia chamou a atenção do Senado de maneira imediata, uma vez que todos os senadores eram de famílias bem abastadas e donas de muitas terras. Tibério atuou energicamente para que sua proposta fosse aprovada, o que agravou mais ainda sua relação com os senadores. No fim, Tibério foi nomeado para a comissão responsável então pela reforma agrária. A relação de Tibério com o Senado piorou quando ele decidiu utilizar recursos do rei de Pérgamo, falecido então naquele ano. Esse rei tinha deixado toda a sua riqueza para o povo de Roma. E Tibério solicitou-a para conduzir a reforma, uma vez que os senadores estavam negando-se a liberar verbas para a sua comissão. Em 132 a.C., Tibério então decidiu disputar a reeleição ao cargo de tribuno da plebe. Isso não era permitido na época, porque os romanos temiam que poderia levar a uma espécie de acumulação de poder. Assim, os seus inimigos organizaram um bando que atacou o representante do povo e seus apoiadores na rua, o que resultou no assassinato do Tibério com pauladas. Exatamente 10 anos depois desse assassinato, o seu irmão, Caio Graco, lançou-se na disputa e foi eleito tribuno da plebe. A atuação de Caio, porém, foi muito mais abrangente que a de seu irmão. Caio atuou para promover a reforma agrária, mas também para que fossem distribuídos não só terras, mas alimentos para os mais pobres, entre outras medidas que ficaram populares na época. Uma dessas medidas foi propor então a chamada Lex Militaris, a lei que determinava que menores de 17 anos não poderiam ser enviados para a guerra e que era a função de Roma prover ao menos o kit militar para os soldados convocados. Uma das medidas mais controversas de Caio foi a Lex Frumentaria, que determinava a distribuição de trigo a um preço acessível para beneficiar os mais pobres. Caio também propôs alterações para a Lex Sempronia Agraria, ou a lei de reforma agrária proposta pelo seu próprio irmão. Caio queria que fossem formadas colônias para camponeses em posses ultramarinas, ou seja, além mar de Roma. Essas colônias seriam fundadas em terras da Sicília e de Cartago, mas a proposta não avançou no Senado. Tantas leis em benefícios dos pobres mostram a preocupação de Caio com esses, ainda que essa atuação pudesse ser meramente propagandística.
Independentemente disso, as propostas de Caio, assim como as de seu irmão, também incomodavam. O Senado não enxergava com bons olhos políticos que atuavam em benefício do povo, porque isso era visto como medidas eleitoreiras, que visavam apenas o fortalecimento político de uma personalidade. Caio então passou a ser perseguido diretamente por membros do Senado e sua reeleição, neste momento aí sim a prática já era permitida, mas ainda não era muito bem vista, só agravou essa perseguição. O que resultou foi em 121 a.C. na morte de um inimigo de Caio, após ofendê-lo publicamente. Temendo que o segundo irmão conquistasse muito poder, o Senado então aprovou uma lei que permitia executar sumariamente pessoas que representassem risco ao Estado. Uma confusão seguiu-se a estes eventos e Caio acabou falecendo. Não existe uma conclusão se ele foi assassinado ou se ele cometeu suicídio. Os historiadores argumentam que o suicídio pode ter acontecido porque Caio temia ser preso, espancado e executado. Assim, convenceu um de seus escravos a matá-lo em 121 a.C. Os seus seguidores foram perseguidos e estima-se que cerca de 3.000 deles foram mortos. O crescimento econômico e territorial de Roma esteve fortemente amparado pelos generais que organizavam suas tropas e muitas vezes tinham uma autoridade maior do que os representantes oficiais de governo. Nesse contexto, nós temos já que observar uma espécie de transição política em que os tais generais vão ascender as disputas que vão marcar o fim do regime republicano e a instalação de um governo imperial romano. Na próxima aula nós veremos então a continuidade desta história, nós veremos a parte final de Roma Antiga, a fase imperial. Até a próxima!